Graça e paz, irmãos, amém? Tudo bem com vocês? Animados? Mais ou menos. Ô Bia, acende só essa luz aqui de cima, só para me ver a turma aqui. Estou vendo que tem muita gente aqui que talvez eu não conheça. Meu nome é Reinaldo, sou o pastor Reinaldo aqui da Comunidade Batista da Paz, um deles, né? E quem nos visita hoje aqui pela primeira vez? Só para que a gente possa ver. Ó, tá vendo? Sejam bem-vindos, em nome de Jesus, fique à vontade do nosso meio. Como é que nós falamos para os nossos visitantes? Sempre, é isso aí. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Josiel pediu que eu trouxesse aqui uma palavra para... Eu não sei se está completando hoje, né, essa série das palavras sobre casamento, mas fui convidado e aqui estamos para compartilhar com vocês e com muita alegria no nosso coração. Eu trouxe a Ada, minha esposa, quem não conhece, fica em pé aí, Ada, para eles poderem te ver ali. Fica bonitona daquele cantinho ali, ó. Fazemos esse ano 31 anos. Tem que sentar para o pessoal poder ver ela aí. 31 anos de casados, né? Vamos fazer agora, esse ano, e para a honra e glória do Senhor. Pode se assentar, fica à vontade. Ô Bia, bota só aquela foto inicial lá da... Isso aí não é sobre isso que nós vamos falar hoje. O nosso tema hoje é cultivando o amor e a família de forma duradoura. Bota na janela aí, Bia, Isso. Aí agora se você puder apagar essa aqui, Bia. Bia. Essa aqui, ó. A Bia é minha filha, por isso que eu fico falando assim com ela. Essa foto é da nossa... eu e a Ada, meus 3 filhos... Uma nora, 2 genros, 2 netas e agora está chegando mais uma neta. Por que eu estou colocando essa imagem ali no telão? Nós nos casamos há 31 anos atrás e éramos só nós 2 no início da caminhada. Há 31 anos atrás, talvez nenhum de vocês aqui teriam nascido ainda. A grande maioria, outros nem pensavam em nascer ainda. E é interessante que depois do nosso casamento, parece que esses meninos sempre existiram, né? A mais novinha ali, a Alice, e a Amanda está grávida da Helena. E no nosso coração, esses meninos sempre existiram. Nós não conseguimos, Igor, olhar para o mundo sem eles. Olha que coisa interessante. Eu não consigo imaginar mais quando eu era solteiro ou tudo, e com esses meninos que não existissem. É algo extraordinário. E é interessante que a gente vai percebendo, e aí nós sabemos que você foi gerado em Cristo, ainda antes da fundação do mundo. Isso é a convicção que você sempre existiu, amém? No coração de Deus, vocês sempre existiram. O nosso tema é cultivando o amor e a família de forma duradoura, cultivada a ideia de estar sempre cuidando, zelando, né? E eu queria começar, Bia, se você puder botar aí o texto, 1 Coríntios 13, 4 a 7. Porque eu sei que quantos casados tem aqui? Deixa eu só ver os casados, ó. Solteiros, vamos ver, todo mundo, ó. A grande maioria, não é isso? Então, todos pensam em um dia casar, encontrar o marido perfeito, ou a esposa perfeita, né? Todo mundo pensa nisso, né, Igor? E até nós nos casarmos e vermos que nós não somos perfeitos, coisa nenhuma. Mas, cultivando o amor e a família de forma duradoura, nós conseguimos vencer cada dia e usufruir dessa que é a maior instituição criada por Deus, que é o casamento. Esqueci de cumprimentar você que está na internet também, que nos acompanham, e você que está ouvindo pela rádio, também seja bem-vindo, fique à vontade, que essa palavra também possa falar ao seu coração. 1 Coríntios, Bia, 13, de 4 a 7, vai colocar no telão? Amém. O amor é paciente e bondoso, quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Você pode repetir comigo? O amor jamais passará. A Bíblia diz que o amor jamais passará e que o amor é paciente, bondoso. Diz que quem ama não é grosseiro e nem egoísta. E eu sempre me gabei disso. De ser mais tranquilo, né? Até semana passada. Olha que coisa terrível. Eu sempre achei que eu fazia tudo certinho.
Achei que até aqui nesses 31 anos eu vinha bem, caminhando bem, apesar de um período. Mas, semana passada a gente estava discipulando um casal lá e Ada de repente falou assim, semana passada Reinaldo foi bem grosseiro comigo. Falou. Eu falei, meu Deus, quando é que foi isso? Que dia? Né? Eu sei que eu não sou de levar a voz, nem nada disso, mas eu acho que em algum momento falei algo que ela não agradou. Mas você me perdoa a si mesmo, não é isso? Amém. Então, estamos em paz. Né? Olha que legal, né? Na nossa caminhada, então a gente vai cultivando. E muitas vezes a gente fala coisas que, sem perceber, nós atingimos em cheio, né, o coração do nosso cônjuge, fazendo bem ou não. Muitas vezes as nossas partes falhas ficam mais em evidência, não é isso? Quem assiste corrida de Fórmula 1, já dizia um grande amigo nosso que dava palestra no Brasil inteiro, ele disse que quem assiste Fórmula 1 gosta de ficar na curva, é para ver o acidente. Então, é a mesma coisa no casamento, né? As esposas, os maridos costumam ver só aquele ponto bem, né, irritante, muitas vezes, o ponto falho, a toalha na cama, aquele detalhe que todo mundo já sabe por aí, né? Mas isso não nos impede de continuarmos uma vida abençoada. Quem ama nunca desiste. O texto vai dizer... Opa, deixa eu só voltar aqui. E eu queria falar hoje, né, um pouco sobre essas coisas maravilhosas que nós acabamos de ver. A Bíblia diz que o amor jamais acaba. Mas esse amor precisa ser pautado no amor de Deus, no amor de Cristo, o amor ágape, né? É aquele amor incondicional. É aquele amor que nos motiva, pelo amor que nós recebemos de Jesus, a podermos amar o nosso próximo, a podermos amar as nossas esposas, a poder amar os nossos filhos. Quantos pais vivem dificuldades extremas com seus filhos, mas continuam amando do mesmo jeito, talvez até ainda muito mais intensamente. Então o propósito do casamento, queridos, vocês aí solteiros, o grande propósito do casamento, criado por Deus, é a família. Deus cria o homem e vê que o homem estava só, isso não era bom, e ele vai criar uma mulher, uma ajudadora, aquela que o completasse, para que agora os dois, e através dela, é a mulher que gera, né? É a mulher que gera os filhos. Então é muito fácil definir o que é mulher e o que é homem. Hoje é tão complicado, as pessoas complicam tanto, né? Quem é mulher, como é que é homem. Mulher é aquela que gera, né? O homem não gera, mas a mulher gera. O homem entra com a semente, mas é a mulher que gera. E nós vamos ver que Eva foi mãe de todos os seres humanos, lá em Gênesis 3:19. Vai dizer que Eva é a mãe de todos os seres humanos. Então Deus cria também as mulheres para que pudessem mesmo, né, serem o instrumento de Deus, para que as famílias pudessem perpetuar nessa terra. Eu sei que tem muitos filhos, que muitos aqui ainda terão, que já foram gerados no coração de Deus há muitos anos. E eles vão nascer. E o dia que nascer, vocês vão perceber, parece que sempre existiram. Parece que esses meninos sempre existiram. Nós não conseguimos viver mais, entender mais a vida sem a Alice. A Alice tem 1 ano. Parece que aquela menininha sempre existiu na nossa caminhada. A gente não consegue visualizar a família, só nós dois, mas nós enxergamos algo completo. Mas eu queria dizer para você que o diabo, ele não quer que você tenha uma família abençoada. Ele não quer, né, que você usufrua, né, de uma família abençoada, para que você possa cumprir o maior propósito de Deus. É a maior instituição, a melhor instituição criada por Deus. Todas as outras instituições dependem dessa instituição que é o casamento. No relacionamento conjugal, então, é preciso muito mais do que fazer simplesmente uma vida corrida. A gente precisa elogiar de vez em quando, né? A gente precisa de vez em quando ouvir mais, falar menos. Meu pai sempre ensinou a gente, que veio desde a época do final da ditadura militar, e sempre falava assim: ó filho, ó, aprende a ouvir mais e falar menos. A gente vem de uma geração que era muito perigoso falar muito, então a gente falava pouco e ouvia mais. Hoje em dia, com a mídia social, está muito pior, né? A gente tem que evitar quase que de falar certas coisas, né, para não se comprometer. Compreender mais, censurar menos. E eu fiquei pensando, qual é o segredo então para se ter um casamento feliz? Quem arrisca responder? Tem 2 casados aqui, podia dar uma dica aí, né? Qual é o segredo, né, para que a gente possa ter uma vida abençoada?
Eu queria ilustrar com uma história. A Bíblia nos fala em Lucas 9, de 1 a 10. Não precisa colocar não, Bia. A história de Zaqueu, acho que todos conhecem a história de Zaqueu. Jesus vai passar em Jericó. Jesus já havia nas portas de Jericó, na entrada da cidade, já curado o cego Bartimeu. A fama de Jesus já havia corrido por todo lado. E Jesus entra na cidade e aquele cobrador de impostos, Zaqueu, sobe, ele era baixinho, tinha uma multidão, ele sobe ali numa árvore para ver Jesus. E Jesus vai dizer para Zaqueu, olha para Zaqueu, Jesus olha para cima e vê Zaqueu e vai dizer para ele: Zaqueu, convém hoje pousar na sua casa. Quem sabe o que é pousar na sua casa? Convém hoje eu ficar na sua casa. Pousar na nossa casa, a gente que é lá da roça, lá da minha cidade, conhecida como a famosa Pedra do Antro, né? Lá em Pedra do Antro, lá na nossa cidade, é muito comum, a gente que morava na roça, as pessoas pedir pousada. Deixa eu ficar pousar na sua casa hoje. Esse texto, Jesus falou que queria ficar na casa de Zaqueu, e a Bíblia vai dizer que imediatamente Zaqueu desceu, e desceu depressa, e o recebeu com alegria. Eu fiquei pensando que a primeira coisa para ter um casamento abençoado é receber Jesus com alegria. Eu não sei como é que está seu coração. Você vir aqui gostar de ouvir a palavra, gostar de Jesus é uma coisa. Ter Jesus no seu coração é muito diferente. Viver em Cristo é muito diferente. Nós vamos ver que Zaqueu admirava Jesus. Ele estava curioso. O mestre ia passar por ali. E ele estava realmente muito curioso. Ele só não sabia que Jesus iria ficar na casa dele naquele dia. Ia sentar à mesa com ele naquele dia. Eu não sei como é que está seu relacionamento com o Senhor Jesus. Mas Jesus, Ele busca ter intimidade com você, amém? Jesus não quer que você simplesmente o admire. Ele quer que você abra a porta do seu coração e o receba no seu coração, para que você possa desfrutar de uma vida abençoada. Para que você possa desfrutar de uma vida longa, com seu cônjuge, com seu marido, com a sua esposa. Tá, tem muitos aqui que nem namorado tem. Tem uns aqui que nem pode pensar em namorar ainda. Ali, ó, né? Aqueles ali, ó, aqueles menininhos ali, tem que dar um tempo, viu? Vocês são novinhos demais. Mas enfim, mas um dia vai chegar a hora, né? E interessante que a Bíblia vai dizer que Zaqueu recebe Jesus, e sem que Jesus dissesse nada. Jesus agora na sua casa, Zaqueu vai dizer assim: mestre, eu vou dar metade das coisas que eu tenho, vou dividir com os pobres. E se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Era a lei romana, se ele já havia defraudado alguém. E Jesus vai dizer: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Queridos, nós que estamos em Cristo, nós somos filhos de Abraão, amém? Nós fazemos parte desse povo aqui. Filhos de Abraão, da ideia que todas aquelas bênçãos, aquelas promessas que Jesus disse para Abraão, que faria através dele, bendita todas as famílias da terra, né? E aqui a bênção chega na casa de Zaqueu, e ele vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Por que eu estou falando isso? Eu queria te mostrar uma foto ali, bota aí, Bia, por favor. No início da nossa caminhada, ou, né, durante a nossa caminhada, aí, já viram essa ilustração? Quem já viu? Então, isso ilustra bem a nossa vida conjugal. À medida que nós nos aproximamos mais um do outro, nós nos aproximamos de Cristo. É interessante que quando nós casamos, a Ada era cristã e eu não. Isso não é um bom exemplo para ninguém. Porque a Ada se aproximava de Cristo e eu distanciava. Aquele triângulo ali não funcionava. A Ada queria ser fiel no dízimo, nas ofertas, eu de jeito nenhum. Dinheiro para pastor, de jeito nem pensar. Eu falar do jugo desigual? Então, essas coisas precisam ser pensadas. Porque a caminhada vai se tornando complicada, mas vivemos aí muitos anos antes da minha conversão, mas depois da minha conversão foi tão legal. Quando Jesus entrou na minha vida foi tão extraordinário, que eu comecei a buscar a Deus intensamente, e de lá para cá eu fui colhendo muitos frutos. E à medida que me aproximava mais da Ada agora, entendendo, tendo mais tempo para ela, tendo mais tempo para os meus filhos, nunca vivi com meus filhos o que eu estou vivendo com meus netos hoje, né? Esse tempo de qualidade. Porque se você pensa que vai casar e vai ficar na mesma mordomia, você está muito enganado. Aquele que vai casar, principalmente os homens aí, ó, vira assim, tem que ralar muito.
vai ter um, Reinaldinho vai ter 3 filhos agora, tem que ralar demais. Mas tem que ter os filhos. É lógico, a decisão é de cada um. Hoje as pessoas não estão querendo ter filho. O que nós temos mais de precioso na nossa vida hoje? Nossos filhos, querido, nossos netos. Nós passaríamos por tudo de novo, todos os dias intensos de trabalho, madrugadas. Ada caminhava todo dia lá do nosso bairro, vinha aqui no Cantinho do Céu, voltava no hora do almoço, voltava de novo. Era bem mais magrinha do que aquilo ali, né? E eu era muito mais magrinho do que isso aqui. Mas foi um tempo difícil. E é verdade, quem pensa em casar, você tem que saber que você vai ter que aprender a acordar cedo. Eu fico felizão quando eu subo a reta da universidade, eu vejo esses estudantes subindo ali 7 horas da manhã. Quando eu vou para a Univiçosa, que eu faço muito trabalho lá da mesma forma, 7 horas da manhã, a turma chegando. Quer dizer, se chegar às 7, acordar às 6, não é isso? Isso é extraordinário. É um treinamento excelente para que vocês possam cultivar, né, esse hábito, porque em breve, em nome de Jesus, quando você for trabalhar em uma empresa que tiver horário tudo certinho, você vai ter que cumprir, principalmente no casamento. Na hora que vier menino, né, acorda de madrugada, menino só acorda de madrugada, menininho novo só acorda de madrugada, na verdade nem dorme direito. Mas à medida que a gente foi, né, depois da minha conversão, e ali à medida que a gente se aproxima um do outro, a gente se aproxima de Cristo. Então isso, né, a primeira coisa que eu entendo, que respondendo a pergunta que eu fiz, qual o segredo para ter um casamento feliz? É deixar Cristo entrar na nossa vida, deixar Cristo tomar conta do relacionamento do casal, aprender a amar, como nós falamos lá atrás, sem ciúmes, né? Amar sem reservas, cuidar um do outro, ser longânimo, pronto para ouvir, tardio para falar. Nós começamos a ter, né, muito mais paciência, e é interessante que à medida que nós vamos buscando isso, nós vamos abandonando os hábitos de outrora. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei media de dia e de noite. Quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, querido, só pensa nisso, só pensa em ter um relacionamento estreito com Ele, sim ou não? Tudo que a gente vai fazer, a gente pensa. A gente vai tomar uma decisão, a gente pensa na família. A gente vai comprar algo, pensa na família. Quando nós fazemos sem pensar na família, a patroa briga, sim ou não? Sim. E briga feio. A segunda resposta, quem está procurando aí, quem está procurando não, quem espera encontrar um cônjuge perfeito, abençoado, quem espera encontrar um cônjuge? O cônjuge que eu digo, as meninas o marido e os meninos a esposa, né? Na sua cabeça passa a ideia de achar alguém bacana, né não? Hã? Olha, não é isso, Yasmin? Yasmin riu ali, ó. Não é isso? Mas é interessante que essa não é a segunda resposta, buscar a pessoa certa. A segunda resposta é ser a pessoa certa. Aí que está. Você é a pessoa certa para o seu futuro namorado, noivo, marido, para a sua futura namorada, noiva, esposa. Você é o cara certo, você é a menina certa para ele? Ele pode casar com você e ele vai ser felizão? Um bom teste para fazer, não sei se alguém falou aqui esses dias para trás, eu li um livro do Hernandes Dias Lopes e ele traz uma ilustração muito interessante. Ele vai dizer a casa dos 1000 espelhos. Quem já viu essa ilustração aí? Ainda bem que ninguém trouxe aqui esses dias para trás, que eu estou andando pregando tanto sobre casamento, até achei que alguém tinha falado sobre isso aqui. A casa dos 1000 espelhos. Ele conta de 2 cachorrinhos. Tinha um cachorrinho que era muito feliz. Já viu um cachorrinho feliz? Ele balança o rabo, ele rodopia. E eles ficaram sabendo dessa casa e esse cachorrinho muito feliz foi lá. E chegou e, na hora que entrou pela porta assim, ele deu de cara com 1000 cachorrinhos, mega felizes olhando para ele, balançando o rabinho. Ele deu uma rodopiadinha assim e foi embora e falou assim: que lugar fantástico, eu gostaria de morar num lugar desse. Como eu gostei desse lugar, é um lugar que eu quero voltar e ficar todos os dias. Tinha um outro cachorrinho que era bem emburrado, estressado. Ele ficou sabendo, foi lá ver também. Na hora que ele abriu a porta, ele olhou, 1000 cachorrinhos estressados olhando para ele assim. E ele rosnou, e ele
tomou 1000 de volta e ele vazou. Ele falou: nunca mais voltarei nesse lugar. Você está pronta para ser a pessoa certa para o seu cônjuge? Todo dia que ele abrir a porta, ele vai dar de cara com quem? Ele vai ficar felizão. É a Ada mesmo. Quando eu comecei a namorar com ela, primeiro dia que eu vi a Ada, o primeiro toque que eu dei na Ada foi na mão dela. Foi ou não foi? Você tem que aprender, ó. Vou dar as manhas para os meninos aí, ó. Ela trabalhava numa loja aqui. Aí eu já vi, fui com um colega meu lá, ele apresentou. Na época não precisava murchar minha. Na época dava para chegar quase. E ela estava assim, então nós já íamos embora, eu voltei lá e peguei na mão dela assim, falei: até mais aí, tchau. Fui embora. Ela falou que o coração dela tremeu. Ah, ô glória. Foi ou não foi? Então, olha que coisa interessante, né? O investimento não precisava de carro, não precisava de nada. Foi só um momento ali interessante. E estamos aqui hoje, contando a história para vocês, 31 anos depois. Nós somos responsáveis, nós maridos, pelo ambiente da nossa casa, né? Nós colhemos aquilo que semeamos. Alimentamos-nos dos frutos da nossa própria semeadura. Quem está sozinho aí é fácil, né? Você se vira do jeito que está. Mas quando você vai se unir agora em matrimônio, os dois se tornam uma só carne. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa, um projeto, uma aliança com Deus. Casamento é aliança, não é contrato. Contrato pode haver um distrato, mas o casamento é uma aliança com o Senhor. Uma aliança entre o homem, a mulher e o Senhor. E a ideia é que seja para a vida inteira. É interessante que quem planta um sorriso, colhe um sorriso. Eu cara, aquele dia lá, né? Quem planta um sorriso, colhe um sorriso. Quem semeia amargura, colhe amargura, queridos. A Bíblia diz que a raiz de amargura arrebenta qualquer pessoa e todos aqueles que estão à sua volta. Lá em Hebreus vai nos dizer sobre isso. A raiz de amargura. Quem semeia o alcoolismo, o álcool, a bebida, colhe o alcoolismo, querido. Por isso nós batemos nessa tecla. Nós da Comunidade Batista da Paz, agora para todos vocês aqui. Nenhum dos nossos líderes devem beber. Nenhum dos nossos líderes de célula, na nossa visão, devem beber. Vinho, nada, zero. Bebida alcoólica, zero. Essa é uma norma nossa aqui, uma regra nossa. Então, nenhum dos nossos líderes, se acontecer, infelizmente a gente vai ter que afastar quando a gente descobre alguns. Por que nós entendemos isso? Porque nós olhamos para a Bíblia e vemos a devassa que faz o alcoolismo na vida das pessoas. Como foi na minha família, do meu pai, na minha vida, até um certo ponto. Até o dia que Reinaldinho falou assim: qual cerveja que é melhor? Aí depois, logo na sequência, veio a minha conversão. A primeira coisa que eu fiz, e foi um propósito com Deus, nunca mais tomei bebida alcoólica. E de lá para cá, foi revolucionário. Porque meus meninos foram estudar fora de Viçosa, sabia que estudou aqui em Viçosa. Nunca tivemos nenhum problema com eles, nenhuma dificuldade com eles lá fora, nessa questão de serem seduzidos pelas coisas do mundo. Pelo contrário, buscavam sempre a presença do Senhor. Então, eu só estou dando esses pequenos exemplos. Eu queria que você repetisse comigo. Repetisse comigo, você dá uma acordada aí. A chave para ter um casamento feliz, repete, por favor. E encontrar a pessoa certa é, antes de tudo, receber o Senhor Jesus como o meu único e suficiente Salvador e ser a pessoa certa para o meu cônjuge. Amém. Glória. Nós precisamos começar a trabalhar isso desde já, desde os pequeninos ali, até vocês aí que estão pensando em investir, enveredar nessa área, né? E é a coisa mais extraordinária que nós já podemos viver. A Bíblia nos fala essa aí foi uma palestra que nós demos no Encontro de Casais, mas eu queria só pegar um pequeno parte dela. E lá a Ada falou muito. Hoje eu não vou abrir o microfone para ela não, porque ela falou uns negócios lá que só os casais vão saber. Tem casal aí que estava lá. Você estava lá, né? Então você ouviu bem a Ada, falou bonito lá. Ah, você não estava lá na aula, chegou atrasado. Glória.
Obras da carne, fruto do Espírito. O apóstolo Paulo faz questão de chamar, de pontuar, eu não vou citar cada uma, mas as obras da carne. A ideia de obras são coisas que você faz. Quando se fala uma obra, são coisas que nós, seres humanos, fazemos, nós nos dispomos a construir, né? E as obras da carne é coisas que você e eu, muitas vezes, fazemos ou fizemos. Mas o que eu queria focar é no fruto do Espírito. Você vê que o fruto está no singular e obras no plural. O fruto do Espírito, ele tem 9 virtudes. É interessante essas virtudes. Elas são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Nós percebemos que as 3 primeiras, deixa eu ver, acho que eu vou passar elas aqui rapidinho, dá tempo. Antes de entrar, né, deixa eu ler esse texto para vocês, olha que interessante. O que determina se uma pessoa, você que está procurando um rapaz, ou o rapaz que está procurando uma moça para casar, você fala assim, eu quero uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu quero buscar uma pessoa cheia de Deus, mas como é que eu vou discernir se ela realmente é esse tipo de pessoa? Aí, o que determina se uma pessoa é verdadeiramente cheia do Espírito Santo não são apenas seus dons. Talvez você vai achar uma pessoa que rodopia, fala em línguas e faz e acontece. O que demonstra se uma pessoa é verdadeiramente cheia do Espírito Santo são os frutos do Espírito manifestados em suas ações. Naquele dia muitos dirão, em teu nome expulsei demônio, curei enfermos. Jesus vai dizer, não te conheço. A Bíblia diz que toda autoridade Jesus diz que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos. Jesus disse que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder os seus discípulos. Ele está falando assim, vocês vão debaixo da minha autoridade, eu vou dar poder para vocês, não é assim? É muito fácil imaginar um policial, né? Você vê um policial fardado, ele tem a sua arma, ele tem poder de ação, mas você olha para ele, fardado, você fala assim, ele está debaixo da autoridade do Estado. Ele representa o Estado. Então, quando nós vamos em nome de Jesus, nós vamos debaixo da autoridade de Jesus. Mas quando eu uso esses dons em meu benefício próprio, sem que Deus realmente esteja exercendo a sua autoridade, muitas vezes a pessoa vai debaixo da sua mesma autoridade. Mas isso aí é um papo para outro dia. O fruto do Espírito, para ser uma realidade em nossas vidas, precisamos, antes de mais nada, levar a sério Deus a sério. Só depois que tivermos a Bíblia como nosso livro de regra, fé e prática, nós... o fruto e suas várias virtudes, vamos pular essa parte também. O primeiro virtude do fruto do Espírito Santo é o amor, que é o amor ágape. Quem sabe o que é o amor ágape? É o amor de Deus, a expressão do amor de Deus. E aquele que é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo vai gerar isso no seu coração. Amém? Amém? Amém ou não? Amém. Você pode dizer assim, eu tenho amor ágape. Se você tem o Espírito Santo, você tem o amor ágape no seu coração. O Espírito Santo não vai dar outro tipo de amor menos do que isso. Ele vai te dar o amor ágape. O outro tipo de amor, o amor filéu, eros, aí você vai desenvolver dentro do seu coração. Mas o amor ágape é o Senhor que vai nos dar esse amor de Deus, do Espírito Santo. A alegria que o Espírito Santo dá para nós, queridos, não é uma alegria simplesmente comum. Essa palavra ali, eu sempre botei a palavra do lado ali no grego, porque elas são muito mais abrangentes do que nós podemos pensar, do que nós entendemos simplesmente com a palavra alegria. Alegria da ideia de, esse termo da ideia de extrema alegria, extremamente satisfeito, extremamente feliz. Então quando você estiver procurando alguém para casar, pessoa que tem que estar extremamente feliz com o Senhor e com ela mesma. Resolvida. Porque ninguém vai casar esperando o outro fazer feliz. Você tem que ser feliz e alegre para você casar. Se você vai casar esperando que o outro vai te fazer feliz, espera um bocadinho. Nós já reunimos com algumas pessoas lá em casa e falamos, ó, a nossa sugestão, casamento para vocês, não rola não. Né? Nós já reunimos lá com o casal e a gente falou para eles, ó, a nossa sugestão não casa não. Na nossa frente o negócio já estava feio, imagina longe da gente. Meu Deus. Alegria, extrema alegria. Paz. E essa paz é a mesma paz que o Senhor Jesus, quando enviou os discípulos, né, para que visitassem, para que... Opa, volta aí.
para que os discípulos pudessem ir, né, pregar o evangelho. A primeira vez que eles estavam indo debaixo da autoridade de Jesus, ele diz que todos os lugares que eles entravam, eles iam desejar: paz seja nesta casa. Aquela paz que uma das virtudes do fruto do Espírito é essa paz, que é aquele termo em grego ali, eirene. Todas as formas de bem-estar, paz em unir-se a Deus, ou seja, essa paz é o oposto de guerra. Agora, esse tipo de coisa, só quem tem o Espírito Santo pode manifestar. Por isso que as pessoas do mundo não entendem, querido. Por isso que quando a gente fala de julgo desigual, a gente não está julgando, condenando ninguém. Mas a ideia é que as pessoas que não experimentam dessas virtudes do Espírito Santo, fica difícil de caminhar. Ada sofreu muito no início do nosso casamento. Sofreu muito. Nós éramos julgo desigual. Ela sofreu. Nós não somos referência. Pergunta para ela se ela não sofreu. Nós não somos referência. Se alguém estiver olhando assim: mas vocês estão vendo a família abençoada, você não conhece a nossa história. Então nós não fomos referência nessa parte. Apesar de eu sempre ter sido amoroso e tal, né? Tinha umas virtudes, mas depois da conversão, sim, aí nós vivemos aquilo que Deus realmente tem para nós. Essas três, então, aquelas três primeiras que nós vimos: o amor, a alegria e a paz. Isso aí é só o Senhor que dá, amém? Então essas primeiras virtudes expressam o amor de Deus. As outras, pode pular, Bia, nem vou passar todas não. Longanimidade, benignidade, bondade. Aí é você que expressa. Aí você começa a perceber, uma pessoa que é cheia de Deus, ela é longânima, sim ou não? Ela tem paciência? Ela tem paciência? Ela é pronta para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Ela é benigna, ela é bondosa, ela não passa largo. Aquele dia, o que aconteceu na casa de Zaqueu, aquele dia, para mim foi a coisa mais extraordinária. Eu fiquei pensando se os meninos dele estivessem na mesa. Esse é meu papai. Ele pensou que orgulho. Meu pai está falando que se ele defraudou alguém, ele vai devolver. E essa riqueza toda que nós temos agora, ele vai dividir, vai distribuir com muita gente, vai abençoar muita gente. Eu fiquei pensando, que extraordinário aconteceu naquela casa naquele dia, queridos. Porque Jesus chegou lá. Não foi pesado, não foi? Ainda bem que a câmera está apontando só uma para cá, outra para cá. Da internet ninguém percebeu. Brincadeira. Mas enfim, pula para a próxima, Bia. Bia olhou para mim com a cara ruim lá de cima. Não foi nada sério não, Bia, para ficar tranquilo. Minha filha que está lá em cima. Enfim, tá aí. Acho que é por aí. Pode seguir, segue mais uma, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aí. Não, tá bom. Finalizando, na nossa caminhada, nós temos que ter muito cuidado com os cupins. Você pode falar para o seu vizinho do lado: e cuidado com os cupins. Não precisa ter vergonha não, cuidado com os cupins. Quem sabe o que é um cupim? Cupim é um bichinho pequititinho, né? Eu já vi lá na roça uma árvore gigantesca, centenária. Um dia nós chegamos lá, estava tombada lá. E nós fomos ver que ela caiu porque ela foi comida por cupim. Silencioso, vai penetrando, vai roendo, né? E na Bíblia nós temos muitos exemplos desses. Nós olhamos, por exemplo, Adão e Eva. Detalhes, desobediência. Depois isso gerou a morte. A primeira família, querido, o primeiro casal, o primeiro casamento que o próprio Deus fez, deixaram entrar o cupim, as pequenas coisas, a desobediência. Podiam usufruir de tudo que Deus criou, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. E é lá que a mulher foi dar ouvido a uma fofoquinha de uma serpente. Nada, sem nenhuma acusação, né? Mas ali a mulher ouviu, e nós sabemos que ali entrou, né, todo esse problema, o pecado entrou. Noé,
Quem sabe porque deu tanto problema na família de Noé? Noé se embebedou, o seu filho desonrou. Seu filho, ali foi uma desonra ao pai e a maldição. Bebida é bom? Bebida é uma praga no meio das famílias, né? É uma droga que é lícita. Davi, um dia está lá de relaxadão, de férias, dá uma olhadinha e vê a mulher lá do seu general, e todos sabem da história. Cantares é legal, que Cantares traz a história, né, Deus fala tanto sobre casamento, relacionamento, que tem o livro de Cantares na Bíblia, né, que vai falar do amor de um homem para a mulher, expressando o amor de Deus para com a igreja. Paulo vai dizer isso em Efésios. Eu já vi que o povo já pregou esses dias para trás sobre isso aqui, por isso que eu não vou tocar nesse assunto. Mas o tempo inteiro a Bíblia nos mostra o amor de Deus, Cristo como noivo e a igreja como a noiva. Salomão vai dizer assim: peguem as raposinhas, as raposinhas que devoram os vinhedos, porque as vossas vinhas estão em flor. Sabe o que é isso? Salomão estava dizendo, nesse texto, que já era a primavera. Ele estava dizendo que as flores já haviam nascido ali da videira. Para que eles pegassem aqueles guardas ali das videiras, que eles pudessem levantar aquelas flores, para que as raposinhas não viessem e comessem os frutos. O que acontece quando alguém come um fruto? O que acontece quando o diabo mata um fruto? Quando o diabo acaba interferindo e destruindo um fruto? É interessante, quando a gente olha para isso, a gente vai ver que ele está destruindo o futuro no presente. Quando a raposinha entra, ela destrói o futuro, o seu futuro, ela destrói agora no presente. No relacionamento, querido, por isso que nós falamos tantas coisas lá para trás, porque Satanás ele ataca os frutos, as flores, eles destroem tudo aquilo que é os brotos. Ele ataca os jovens, as crianças, os adolescentes. Lembra que eu falei lá atrás? Que para nós é como se os meninos sempre existiram. Quando nós nos casamos, não existia nenhum deles. Os frutos, querido. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. O fruto do ventre, o seu galardão. Você é um galardão do Senhor. Você nasceu do ventre da sua mãe, todos aqui. Herança do Senhor. Deus deu o privilégio à sua mãe em te gerar. Independente de quem foi ela. Se foi uma excelente mãe, talvez você nem a conheceu, mas foi ela que Deus usou para te gerar. E a Bíblia diz que você é uma herança dele. O fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos são herança do Senhor. Você é dele. Amém? Você é dele, amém? Do Senhor Jesus e do Senhor de Deus. Você é dele, você é dele. Antes de mais nada, nós somos dele. Então, Satanás muitas vezes quer destruir essas bases. Por que vocês acham que o diabo ataca tantos jovens? Porque ele quer fazer tantas concessões hoje em dia. Aí tem muitos jovens estudantes, né? Você sabe muito bem o que é isso. Os universitários aí, os meninos que já estão na escola, ainda vão entrar na faculdade. Ele quer que vocês comecem a copiar o modismo aí do mundo, sabe como é que é? Vai copiando, né? Ele vai infiltrando. Aquilo que é errado parece que é certo, e aquilo que é certo parece que é errado. Falar certas coisas não pode mais, e outras pode. Falar que mulher é aquela que tem o útero e que gera filho. Então vai ter cuidado para a gente falar certas coisas, né? Os nossos pais são ultrapassados. Quantas vezes os jovens já pensaram assim? Os mais velhos são ultrapassados. Nossos pastores são ultrapassados. São antigos demais. E assim também muitas vezes acontece dentro do casamento. Dentro do casamento, muitas vezes as pessoas não vão detectando esses pequenos probleminhas que vão acontecer no dia a dia e vai fazendo vista grossa. Vai deixando passar. Deixa para amanhã, deixa para depois da manhã, até que entorna o caldo.
E outra coisa aí, quando você for casar, eu sei que você tem muita mania. Quem tem mania aí? Cada um tem suas manias, né? Nós temos muitas manias. E quando você vai casar, o cara e a menina acham que vai ser tudo novo, sim ou não? Agora vai ser tudo novo. Aí chega o cara com a mala de mania e a menina também com a bolsa de uma bagagem cheia de manias. E agora leva isso tudo para o casamento. Alguns levam até o sogro e a sogra, né? Aí acaba de vez com o casamento. Sogro e sogra não é para morar junto com o casal novo não, querido. Jesus disse que eles deviam deixar pai e mãe na linha, longe dos pais. É lógico que os pais podem dar suporte, tem situações, né? Mas não é o ideal, porque isso é nocivo. Porque nós pais, nós temos muita mania. Nós vamos ficando mais velhos, nós vamos ficando... Pensa pessoa teimosa, né? Pensa cabeça dura. Olha lá, cabeça duraça. Imagina, morando com Bia e Alexandre, morando com Felipe e Mariana, com Amanda e Reinaldinho, ia dar certo? De jeito nenhum, não ia dar certo. É outra bagagem, outra mala para deixar para trás. A sogra e o sogro. É uma mala, 2 malas para ficar para trás, 2 malas. Essas 2 malas nunca leve para o seu casamento. Tem um ditado chinês que diz assim, que diz que nós devemos manter nossos olhos bem abertos antes do casamento, para só depois fechá-lo. Meninas e meninos, abra seus olhos muito bem antes do casamento, para depois você fechar. Aí depois, né? É um ditado chinês. E finalizando mesmo, eu queria ilustrar com o jogo de tênis e frescobol. Quem já viu falar? O jogo de tênis, todos conhecem. O tênis é uma fonte de raiva, ressentimento e geralmente termina mal. O tênis, o casamento parecido com o jogo de tênis, é aquele que um só quer levar vantagem. Ele só bate colocado, né? Ele só põe a bola onde ela não pode pegar. E ela de lá para cá dá uma raquetada que é para ele não pegar mesmo. E para ela comemorar aqui. E é onde um sai ganhando e o outro sai perdendo. Um sai alegre e o outro sai triste. Tem muito casamento assim que é o casal batendo colocado mesmo. Ele descobre o ponto fraco da esposa e é lá que ele ataca. Seu namorado já está fazendo isso com você, rapa fora dele, boba. Abra seu olho agora. A namorada está fazendo isso, é hora de repensar, né? Só bate no ponto fraco, né? Só quer ganhar, né? O jogo de tênis, então é assim. Tem muitos casamentos assim, muitos relacionamentos assim. Já o frescobol, aí é gostosíssimo. O frescobol, ele só funciona quando você facilita para o seu adversário. Então, quando você dá uma raquetada para lá, você tem que jogar de um jeito muito fácil para que ele possa devolver. Então, você nunca vai jogar no ponto fraco. Você vai sempre procurar o ponto forte, né, do seu adversário ou do seu companheiro. Porque aqui não há adversário. No frescobol nós temos parceiros, companheiros, né? Aí você bate para lá e devolve. Aqui fica gostoso, né, Vitória? A bola não pode cair não, né? Então, você vai fazer seu máximo aqui para facilitar para a Ada poder devolver para mim. Aí ela da mesma forma, né? Se seu namoro está caminhando por aí, bom sinal. Bom sinal. Pode investir, né? Dá para mudar pessoas? Dá, ué. Jesus muda todo mundo. Então, se tem alguém vivendo assim ainda, precisa de experimentar o fruto do Espírito Santo, as virtudes do Espírito Santo. É um fruto com várias virtudes. Não dá para aquilo andar separado. Não dá para você extrair alguns gomos daquela mexerica ali. É inteiro. Lá fala o fruto com várias virtudes. Não dá para deixar nenhuma daquelas virtudes de lado. E nós não fomos criados, querido, para gerar conflitos. Mas nós fomos criados e estamos aí para vencer conflitos. Os jovens de hoje em dia não querem saber de conflito, não.
Começou a apertar demais, eu vou trocar de escola, vou trocar de faculdade, de curso, vou trocar de igreja. Não, os jovens hoje, né, muitos gostam de fugir dos conflitos, estão sempre correndo das dificuldades, estão sempre correndo, né, das dificuldades que nos acompanham durante a caminhada. Tem um vizinho muito enjoado, vamos mudar. Aí mudou de novo. Outro vizinho enjoado, vamos mudar de novo, vamos mudar de novo. Quebra o casal, está comprometido financeiramente daqui uns dias. Os móveis quebra tudo. Transporte para lá, transporte para cá. Né? Tem problema no casamento? Vou largar, vou separar. É assim, vai no cartório e já faz o distrato logo e arruma outro. Só que as estatísticas dizem que o segundo casamento, a chance de dar errado é muitíssimo maior do que o primeiro. Vi a estatística no Brasil, do IBGE, 1/3 dos casamentos terminam em divórcio. Grande, né? Gigantesco. Alguns vão dizer que 75% do segundo casamento dá errado. E Deus não fez uma aliança para ela ser quebrada. As coisas acontecem, algumas situações acontecem. Tem problema no curso, muda do curso. A Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1, amém? Essa época de frio, né? Eclesiastes 4:9, é melhor ser 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o companheiro, os dois se aquecerão, estou resumindo, e o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Está falando, né, de Deus fazendo parte da nossa caminhada. Deixando aqui, né, essa mensagem para vocês, desse dia. Eu queria que você fizesse só uma breve reflexão aí no seu coração, rapidamente, onde você está mesmo. Você é a pessoa ideal para o seu futuro cônjuge? A pergunta ainda está de pé. Aí eu começo a perguntar: você honra seus pais? O seu namorado, o seu noivo, honra os pais dele? Você observa isso nele? Quem não honra os pais, dificilmente vai honrar outras pessoas. Honra os irmãos? Honra a família? Ele é transparente? Você? Você vive sem máscaras? Você consegue viver 100% sem máscara? Ou você ainda precisa de botar máscara para aparecer em algum lugar? São perguntas, isso é para nós, né? Porque eu falei que eu tenho que saber se eu estou pronto para o outro, né? A ideia é uma autoanálise. Estou disposto a trabalhar muito? Ou quero viver na aba do papai e da mamãe a vida inteira? Por que isso não funciona? O pai e a mamãe cuida, se precisar a gente dá suporte mesmo. Mas aí o filho já vem com a mulher, ou vem com o marido, aí vem com o filho, aí vem com o cachorro. A nossa casa nem cabe, né? Então, está disposto a trabalhar muito? Não é só, talvez a mulher vai pensar, o homem, essa hora é boa que o homem é o provedor, né? A Bíblia vai dizer ali, mas a mulher hoje em dia trabalha de igual para igual. E se não trabalha fora, trabalha em casa. Ainda muito mais. Cuidar de filho não é fácil, né? 3 meninos a Ada criou, enquanto eu viajava por esse Brasil afora trabalhando. Estou disposto a deixar meus pais, amigos, manias. Tem muita gente que quer casar, mas não vai deixar papai e mamãe não. Quer morar no mesmo prédio. É bom quando vem estudar fora assim, que vocês crescem muito, né? Sai um pouquinho de casa, é bom, né? É bom, tem que estar firme com Jesus. Porque o diabo quer matar o futuro. Ele só cortar os brotos, ele mata o futuro. Presta atenção nisso. Quando ele te ataca, ele está destruindo o futuro, no presente. Quando ele cria ciladas, ele está te abatendo hoje, para que você não usufrua lá no futuro. Isso é extraordinário da gente tentar pensar em nossas vidas. E outra coisa, estou disposto a se deixar de ser menino e menina
de ser criança e assumir uma postura de mulher e de homem? É isso. Se você fez essa reflexão, entendeu que está pronto, ô glória, pode chamar que nós vamos fazer seu casamento com muita alegria. É isso, é uma autoanálise. Porque muita gente quer ir para o casamento e ter comportamento de criança ainda. Na hora que nasceu o primeiro, segundo, terceiro menino, esquece, querido, de ser criança. Você vai brincar com o seu menino lá, com a menina, né? As mães com as filhas e tudo. Esquece videogame. Vai brincar de vez em quando lá. Virar a noite, esquece. Você vai virar 1 ou 2 noites, seu menino começar a acordar de madrugada, 3 horas da manhã. Hã? Futebol não, futebol pode. Futebol pode. Aí também não, é? Aí você está querendo tirar demais, né? Futebol, né? Se futebol está em primeiro lugar também, precisa tirar. Mas jogar um futebolzinho de vez em quando, jogar um videogamezinho de vez em quando. Agora, se quiser continuar sendo menino, se quiser levar a vida de solteiro, não casa não. Conheço muita gente, casou e quer levar a vida de solteiro. Já se separou, lógico. E os que não separaram, o casamento é o caos. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? É isso que eu queria trazer uma pequena reflexão para vocês. Cultivando o amor e a família de forma duradoura. É isso, querido. Se nós entrarmos no casamento com o fruto do Espírito Santo ativo nas nossas ações, nas nossas convicções, seu cônjuge vai ser a pessoa mais feliz dessa terra. Sabe por quê? Porque vai casar com uma pessoa muito feliz e muito resolvida. Ele vai casar com uma pessoa que está resolvida. Você pode, até que a morte nos separe. É isso, esse é o voto de quem casa. É na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Esse é o projeto de Deus. Algumas outras possibilidades acontecem porque o fruto do Espírito Santo não são exercidos dentro do casamento. As pessoas não usufruem dele.